Saudações e bem-vindo no âmbito da reflexão enquadrada nas celebrações dos 50 anos da Independência Nacional. Hoje convidamos o cientista político Régio Conrado para nos ajudar a pensar no que foi Moçambique nestes 50 anos. Portanto, vamos falar nos próximos 50 minutos, sensivelmente, do passado, presente e futuro de Moçambique, 50 anos depois da proclamação da Independência Nacional. Professor, a primeira questão que eu coloco é a seguinte: quais são os grandes marcos que gostava de destacar nestes 50 anos depois que Moçambique proclamou a Independência Nacional? Primeiro, queria agradecer profundamente pelo convite para poder me pronunciar sobre um assunto que é profundamente importante para nós como moçambicanos e, sobretudo, porque talvez o momento exige que façamos uma reflexão profunda sobre os nossos 50 anos, num momento em que parece que há problemas associados ao esquecimento de como é que nós conquistamos a nossa independência e também os desafios porque Moçambique passa hoje, que são desafios muito grandes, que poderemos certamente abordar mais à frente. No que concerne à pergunta que me faz, eu gostaria de fazer referência a três grandes marcos. O primeiro que eu queria recordar é, sobretudo, a criação da própria Frente de Libertação de Moçambique. É preciso entender que durante séculos Moçambique esteve violentamente subjugado, agredido no seu próprio interior, agredido no plano espiritual pelos portugueses, associados a várias outras potências coloniais que fizeram de Moçambique um palco não só de exploração dos recursos naturais, mas também e sobretudo de exploração dos próprios moçambicanos como indivíduos e, portanto, considerados como objetos. Obviamente que nestas circunstâncias os moçambicanos foram considerados como objetos da história, como cargas, foram considerados como seres sem consciência histórica e, por inerência das circunstâncias, os moçambicanos foram relegados, na verdade, a um papel marginal, para não dizer negligente, no seu próprio país. Obviamente que, com a formação da Frelimo, dentro de um contexto longo do proto-nacionalismo moçambicano, criaram-se as bases fundamentais para que nós pudéssemos, de facto, não só reivindicar a nossa independência, mas também e sobretudo reivindicássemos a nossa própria dignidade enquanto seres humanos dignos do seu país, da sua pátria, dignos, portanto, do seu próprio território. Esse processo de formação da Frelimo não pode apenas ser visto como um puro dispositivo, digamos, da conquista da independência e, portanto, da expulsão do colonialismo. Não. Houve aqui um caráter libertário a vários níveis. No nível metafísico e filosófico, no sentido de que os moçambicanos passaram a ter consciência de que eles são responsáveis pelo seu próprio destino. Houve também uma libertação cultural, porque os moçambicanos passaram a olhar para a sua cultura com respeito e respeitabilidade e com orgulho, o que não era o caso no sistema colonial. Também uma libertação educacional e política, porque os moçambicanos, de facto, foram capazes de reconstruir o processo de educação, fazendo da educação um instrumento, como dizia o presidente Samora, para o povo tomar o poder. Portanto, essa primeira dimensão é fundamental que os moçambicanos, sobretudo os mais jovens da minha geração, compreendam que nesse processo houve, de facto, foi um marco profundamente importante. O segundo marco é o início da luta de libertação nacional. O início da luta de libertação nacional, como dizia o grande filósofo Francis Fanon, que escreveu Os Condenados da Terra, mas também escreveu o texto pela Revolução Algerina, que o processo de libertação nacional não é apenas a expulsão, portanto, do colono ou do colonizador, mas é também, sobretudo, a assunção da responsabilidade diante dos desafios que a liberdade coloca. E nós podemos assumir que o nosso processo de libertação nacional é uma coisa profundamente especial no âmbito das nações no mundo e muito particularmente no continente africano, onde a luta de libertação nacional, através das armas, nós afirmamos a nossa identidade, afirmamos a nossa dignidade e, sobretudo, afirmamos a nossa consciência de sermos moçambicanos. Recorde-se que as 17 colónias que estavam sob o jugo da França
não fizeram a luta de libertação nacional, exceptuando o caso do Camarões e alguns crivos, portanto, que houve no Níger, no Mali, mas o resto foram, de facto, independências atribuídas, o que cria um problema interno, porque esses países hoje estão no processo de segunda luta de libertação nacional, porque a França manteve um controle cerrado ao nível da sua moeda, da sua consciência, das suas universidades. O Moçambique não é o caso. A luta de libertação nacional foi, de facto, desarraigar o sistema colonial de Moçambique, foi, de facto, expulsar a situação colonial de Moçambique e engajar-se num processo revolucionário. O terceiro aspecto é, de facto, a proclamação da independência de Moçambique. Eu costumo considerar que a proclamação da independência de Moçambique é a proclamação do homem moçambicano na sua fase mais profunda e mais extrema. Há algumas teses que são formuladas por alguns estudiosos sobre Moçambique que têm considerado a Primeira República como um dos lugares mais perversos da história de Moçambique. Eu tenho uma compreensão diferente, estudei Moçambique com alguma profundidade, tenho estudado Moçambique com alguma seriedade, e numa perspectiva comparativa com países como Angola e países como o Ghana, por exemplo, eu tenho a concepção de que a Primeira República, portanto, com a proclamação da independência de Moçambique, sobretudo com o terceiro congresso em fevereiro de 1977, criaram-se as bases de que nos estamos hoje a beneficiar completamente. Por exemplo, a criação de um Estado moçambicano com todas as dificuldades, mas mantém a seriedade de controlar o seu espaço territorial, de manter uma certa ordem e dignidade do que significa ter um território nacional. Moçambique tem 801 km², portanto, de superfície, o que é extremamente complicado, portanto, controlar o território moçambicano. É muito complexo e com os recursos parcos que nós temos, o que nós fazemos já demonstra alguma seriedade. Mas há um outro aspecto nessa Primeira República que vem desde a criação da Frente de Libertação, depois o início da luta de libertação nacional, é a questão da unidade nacional. A unidade nacional é, de facto, o esteio sobre o qual, sem ele, nós seremos espantalhos e corremos o risco de sermos manipulados e corremos o risco de servirmos interesses que são contrários aos nossos. E isso, hoje, há alguns sinais de algumas tentativas de despedaçar Moçambique, esquartejar Moçambique, desorientar Moçambique, dando a impressão de que, de facto, Moçambique de hoje é um Moçambique completamente contrário aos fundamentos, aos prolongamentos do processo da libertação nacional. E considera que o projeto da unidade nacional, que sempre foi sendo, portanto, uma marca constante desde pouco antes até do início da luta armada da libertação nacional, considera que este grande projeto que sempre marcou os moçambicanos está em perigo hoje? Não há dúvidas que este projeto está em perigo por duas razões fundamentais. A primeira, com o processo da entrada de Moçambique naquilo que nós chamamos do neoliberalismo, a partir das reformas de 87, e depois a entrada em vigor da dita República multipartidária e liberal, o Ocidente foi, digamos, o pior que aconteceu para Moçambique no que concerne ao projeto de construção nacional. Porque a partir de 87 houve uma tentativa plena de despedaçar completamente o projeto de construção de Moçambique, é exatamente para enfraquecer a nossa capacidade interna, seja para negociar os contratos sobre a exploração dos recursos naturais, seja também para que Moçambique tivesse uma autonomia no plano militar, no plano da definição do seu projeto de educação, da definição do seu modelo de Estado, que deveria ser um Estado desenvolvimentista, porque Moçambique, no modelo neoliberal, não consegue responder aos principais aspectos. Portanto, estamos a falar da adesão de Moçambique às instituições da Bretton Woods, nomeadamente o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. Exatamente. Quer dizer, criaram mais problemas do que necessariamente soluções. Fomos forçados a aderir ou foi uma adesão voluntária, na sua opinião? Nós fomos em parte forçados a aderir. Sendo que isto não está dissociado do fim, não só do fim, um pouco, não está dissociado, digamos, da Guerra Fria. Não está dissociado nem da Guerra Fria, nem de alguns momentos de transformações internas que já estavam em curso desde 1983 no 4º Congresso do Partido Frelimo, que havia já uma percepção de que era necessário não centralizarmos tudo,
e que o Estado não podia fazer tudo e, portanto, o Estado não podia até vender alfinetes, não é? Então, nessa perspectiva, houve condições internas, mas que vão para além disto, quer dizer, houve determinados interesses internos que muito provavelmente ligados e articulados com os interesses internacionais permitiram uma transição rápida que talvez podia espantar a muitos, tendo em conta a história de Moçambique desde 1962 até, portanto, o momento da transição em 87, com o pré e depois o pré em 89. Portanto, queremos dizer que não é um processo que se pode ler numa única visão, mas o que é facto, as instituições da Bretton Woods, do FMI e o Banco Mundial foram responsáveis pela desgraça em que Moçambique se encontra em parte hoje. Vou dar um exemplo. O FMI e o Banco Mundial, primeiro, obrigaram Moçambique a privatizar praticamente todo o seu espólio industrial. Se parte desse espólio não for privatizado, foi destruído. 2. Moçambique foi obrigado a entrar por uma senda daquilo que a gente chama downsizing the state. Significa reduzir o máximo, portanto, o Estado, tornando um Estado mínimo, ou seja, um Estado que intervém apenas nas questões meramente regulamentares. 3. A introdução de uma economia de mercado que ela tem como fundamento essencial, portanto, a empresa privada e, portanto, uma economia que é baseada na informação e na formação em 1990. Agora, quem é que estava em condições de participar na economia de mercado em 1990, tendo em conta que nós estávamos praticamente aos 80% de analfabetismo, portanto, em Moçambique? Já de per si, já mostra quem sairia, portanto, em vantagem naquelas situações, ou era uma parte das elites moçambicanas, ou, e fundamentalmente, eram, de facto, as empresas internacionais e também, e sobretudo, os próprios cooperantes ou desagentes de cooperação, mas não necessariamente os moçambicanos. O resultado disto é que aumentou a desigualdade, aumentou a pobreza, reduziu as capacidades de Moçambique de fazer investimento nos setores sociais e no setor-chave, como bem sabe, deixa de dizer, por causa do abandono que nós fizemos em relação ao Estado desenvolvimentista de 1975, nós entramos para um Estado neoliberal e, sobretudo, toda a infraestrutura da banca moçambicana, ela é uma banca estrangeira, não é uma banca comprometida com os interesses nacionais, é uma banca altamente virada para os interesses ocidentais em Moçambique e, por inerência das circunstâncias, é uma banca que não só não financia aquilo que são as pequenas, médias portanto, e microempresas moçambicanas, não financia o acesso efetivo ao crédito à habitação, não financia aquilo que eles consideram setor de risco, como, por exemplo, a questão da agricultura, e foi nesse âmbito que o presidente Guebuza inventou o dispositivo dos 7 milhões, porque das conversações que tinha tido com o Banco Mundial, que era, no fundo, para criar um Banco Nacional de Desenvolvimento, foi recusado. O presidente Guebuza não podia encontrar outra solução que não fosse os 7 milhões, que é o mecanismo de redistribuição e, sobretudo, de fortificação da capacidade do pequeno campesinato de entrar para a economia, digamos, de produção agrícola, que pode alimenta, por um lado, a sua família, mas também dinamiza o distrito, como nós podemos constatar. Bom, com a conclusão dos 2 mandatos do presidente Guebuza, esta visão foi descontinuada. Isso fez bem ou não a Moçambique? É óbvio que fez mal, portanto, a Moçambique. É óbvio que as circunstâncias dos últimos 10 anos são circunstâncias profundamente complexas. Nós tivemos as dívidas ocultas, alguns preferem dívidas não declaradas, tivemos a situação dos diferentes fenómenos extremos naturais que também devastaram Moçambique, mas também uma coisa que Moçambique não tem sido muito analisada, mas eu tenho trabalhado um pouco sobre isso, sobre a questão da mudança da arquitetura da ajuda pública ao desenvolvimento. Os parceiros de cooperação vieram tão cinicamente dizer que iam cortar o financiamento direto ao orçamento do Estado moçambicano devido à não transparência, portanto, na contratação das dívidas de Moçambique. Isto é falacioso. Já havia, portanto, um conjunto de estudos que foram feitos a partir dos anos 2005 até cá, que mostravam que os parceiros de cooperação, sobretudo no Ocidente, tinham chegado à conclusão, na sua ótica, que o financiamento, portanto, direto ao orçamento do Estado, dos Estados africanos, estava não só a ser improdutivo do ponto de vista dos resultados que eles esperavam, mas também, diziam eles, na linha um pouco da Dambisa Moyo, essa grande economista zambiana que escreveu o Dead Aid, que estava a produzir corruptos e, por consequência, não impactava nos aspectos que eles contavam como fundamentais.
Então, o paradigma foi não necessariamente continuar a apoiar o orçamento do Estado, mas apoiar sobretudo projetos, chama-se gestão por projetos, que é uma ótica que foi introduzida pelos americanos na análise das políticas públicas, de que é mais eficiente apoiar projetos específicos e não apoiar necessariamente o orçamento do Estado. Portanto, eles aproveitaram uma janela de oportunidade para poderem sair, digamos, sem que tenham que justificar de forma estrutural e estruturante, portanto, ao Estado moçambicano e, portanto, ao governo moçambicano, dos porquês e das razões que levavam, portanto, a sair. Portanto, já nessa situação, já podemos entender que o Ocidente não está com Moçambique. Recordo que o presidente Guebuza deu uma entrevista nesta casa em que já chamava a atenção de que os ocidentais nunca estiveram de acordo com o nosso progresso, com o nosso desenvolvimento. E o nosso marco como país, nós como Moçambique, de 1975 para cá, é preciso recordar, nós somos moçambicanos, mantemos moçambicanos, mesmo com os nossos problemas, o Movimento de Libertação de Moçambique, a Frelimo, conseguiu implantar o chip no moçambicano daquele moçambicano. Pouco importa o que acontece, mas todos nós somos moçambicanos. É só olhar, nenhum indivíduo em Moçambique que já questionou o facto de ser moçambicano. Portanto, isto não é uma coisa fácil. Se nós formos para o Mali, não é o caso. Aqui no Quênia, não é o caso. Se formos aqui para a República Democrática do Congo, não é o caso. O Burundi não é o caso. Quer dizer, nós temos... Isso mostra que Moçambique, de facto, um dos grandes ganhos desta independência foi de termos implantado o chip de que nós somos moçambicanos. Pouco importa a circunstância em que nós nos encontramos, somos moçambicanos. Claro, há problemas estruturais, como, por exemplo, nós estamos a fazer muito no que concerne à educação patriótica. Acho que vamos discutir sobre esse aspecto, mas esses são os problemas que também vale a pena discuti-lo. Moçambique tinha alternativa à adesão às instituições da Bretton Woods, implementando o programa de reabilitação econômica. Tinha como sobreviver sem tomar esta decisão? Devo dizer que nas circunstâncias em que nós nos encontrávamos, tínhamos três grandes problemas, na verdade, do ponto de vista histórico. Sabe muito bem, tínhamos o problema da fome em Moçambique, que era profundamente grave. Eu não tinha nasci em 1990, mas sei que os meus pais contam que nos anos 83 a situação era dramática, portanto a fome era agressiva. Depois tínhamos que era consequência da guerra civil que a partir de 83 ganhou proporções completamente insustentáveis, portanto Moçambique estava a ser atacado de todos os lados, não é só a África do Sul, é a África do Sul e os seus acólitos. Os americanos estiveram em parte envolvidos nisto, os franceses estiveram envolvidos nisto, havia satélites africanos também envolvidos nisso, como o caso do Camuzu Banda com Malawi, portanto, e alguma posição não muito clara da Zâmbia. Historicamente um dia vai ter-se que escrever isso, mas a África do Sul estava aí. Portanto, só olhando para essa configuração, Moçambique estava numa situação muito crítica. Estávamos a rodeza também de Ian Smith. A rodeza de Ian Smith, mas depois com o Zimbábue a situação modificou-se um bocadinho a partir dos anos 80. Portanto, e para isso Moçambique lutou tanto. Lutou tanto. Em prol da libertação do Zimbábue. Exatamente. E também em prol da erradicação do regime da apartheid na África do Sul. Absolutamente, absolutamente. Esse sacrifício de Moçambique custou muito, portanto, a Moçambique. Custou no plano económico, no plano humano, no plano financeiro, no plano humanitário. Recordo-se que Moçambique, em 1984, tinha atingido níveis, digamos, de crise humanitária que não eram sustentáveis. E tinha como evitar, portanto, o apoio à luta do Zimbábue, o apoio à erradicação do regime do apartheid? Tendo em conta a nossa história, não tínhamos alternativa, porque o pacote genético da luta de libertação de Moçambique não permitia que Moçambique se pudesse apartar da sua responsabilidade na região. Moçambique, dentro do seu discurso internacionalista, tinha assumido que sem a libertação dos outros países no continente africano, a sua independência era fraca. E de facto, porque estamos a dizer, se Moçambique não tivesse lutado, por exemplo, para a libertação do Zimbábue, nós teremos Ian Smith, portanto, na Rodeza do Sul, e, portanto, a frente oeste teria sido muito mais grave do que aquela que foi, porque apesar de tudo os zimbabueanos depois participaram, por exemplo, na produção de todo o corredor da Beira e sobretudo intervieram, portanto, em províncias como Manica, Tete e Sofala. Portanto, isto reduziu um pouco da pressão dos problemas estruturais que Moçambique vinha tendo na altura. Portanto, era impossível ignorar a libertação dos outros povos. Aliás, até Moçambique, mesmo com isso, continuou a apoiar a guerra da Namíbia até 1990. Quer dizer, esta convicção é muito incrustada. E os moçambicanos precisam de saber disso, porque faz parte da construção daquilo que se chama da narrativa nacional. A narrativa nacional, ela integra
aos sacrifícios que, num momento histórico particular, um povo faz em relação a um povo, em relação para proteger os seus próprios interesses. Eu acho que nessa perspectiva, é preciso ter muito orgulho de ser moçambicano. E para o benefício das gerações mais novas, vale também sublinhar o apoio que Moçambique foi chamado a dar à Tanzânia quando estava sob a ameaça do senhor Idi Amin do Uganda. Moçambique teve que, portanto, enviar as suas forças que foram determinantes, portanto, para o afastamento do perigo que o Uganda de Idi Amin representava na altura. Sem dúvida nenhuma, é preciso chamar a atenção, talvez as gerações talvez mais jovens, que de facto Moçambique não esteve de facto envolvido na guerra entre a Tanzânia e o Uganda de Idi Amin, que levou inclusive o poder ao presidente Yoweri Museveni, que treinou em Moçambique, portanto, no distrito de Montepuez. Então, quer dizer que seja Uganda, seja a Tanzânia, tem uma dívida histórica com Moçambique, porque Moçambique, de facto, interveio de forma estruturante para que expulsasse, digamos, a progressão das forças do Uganda para a Tanzânia. Mas depois tem uma coisa interessante, é que quando a gente lê os livros tanzanianos, esta parte da contribuição de Moçambique é quase que inexistente. É impressionante, mas este não é o problema. Quem deve conhecer a história de como que Moçambique interveio nesse espaço são os moçambicanos, e devem escrever sobre isso para que, digamos, se continue a ter a ideia de que Moçambique nunca foi um país fraco, apenas foi enfraquecido ao longo do tempo, porque um dos fracassos, por exemplo, que Moçambique teve, de uma força militar extremamente consistente, com um sistema de inteligência e de contra-inteligência profundamente estruturado na Primeira República, como é que cai para uma situação de fragilidade? Exatamente como dizia o presidente Chissano e o presidente Kebuza, em 1994 disseram que, olha, não investam mais, portanto, nas Forças Armadas, porque agora é preciso viver the benefit of peace, quer dizer, os benefícios da paz. Mas a grande questão é que Moçambique nunca deixou de ser um país de risco externo, inclusivamente. Nós temos uma costa que é profundamente rica, temos um país que é um escândalo geológico, porque tem recursos por todo lado. É óbvio que nessas circunstâncias não é razoável, de facto, negligenciar a questão da segurança em todos os seus planos. Então penso que nessa perspectiva o Ocidente, mais uma vez, foi profundamente letal. Eu acho que falar do Ocidente é profundamente importante, por uma razão muito simples, é que o Ocidente nunca foi favorável para a independência dos países africanos, particularmente para o caso de Moçambique, que é um país altamente estratégico na região. Moçambique é um tampão, até em termos securitários, cai Moçambique, cai toda a região. É tão simples quanto isso, porque se for a ver Moçambique, digamos, no mapa, o mapa de Moçambique sai do extremo norte até quase ao extremo sul, são quase 3 mil km² de costa. Portanto, isto protege a Zâmbia, protege o Malawi, protege até o Botsuana, o Zimbábue, protege, portanto, até a Namíbia, etc. Mesmo que a Namíbia esteve no Atlântico, mas tem uma parte com a fronteira com a África do Sul. Portanto, uma parte da África pode ser atingida se Moçambique cai. Se Moçambique entra em desordem, é toda a região que entra em desordem. Portanto, Moçambique protege quase toda a África Austral. Não há dúvidas sobre isso, é fundamental. Na sua opinião, o que é que não devia ter acontecido nestes 50 anos de independência nacional? Bem, eu penso o que não devia ter acontecido, não devíamos ter abandonado 2 princípios basilares que foram fundamentais na Primeira República. Primeiro, o princípio da solidariedade entre os moçambicanos. Há uma impressão geral de que em Moçambique, nos últimos 50 anos, houve um aumento das diferenças entre os moçambicanos no acesso aos recursos e às riquezas nacionais. Esta percepção vai ganhar contornos graves com o aumento da pobreza, das desigualdades sociais, que essas desigualdades depois têm implicação nas desigualdades regionais, e tudo isto, no fundo, acaba sendo um aspecto que não é bem percebido. Na Primeira República, não nos esqueçamos que havia um princípio, um axioma, que se dizia: as lideranças são as primeiras nos sacrifícios e são as últimas nos benefícios. Hoje a impressão que fica é que houve quase como uma inversão um pouco disto. É por essa razão que a Graça Machel fala da purificação das fileiras,
O presidente Kebuza fala da recuperação da moral, o presidente Chissano critica os que assaltaram, portanto, o partido. O atual candidato à presidência da República, Pera Frelimo, fala da remolarização e da colocação da meritocracia como critério único para que os moçambicanos governem. Portanto, já há aqui uma clara consciência de que o partido e o país, a administração pública moçambicana, foi assaltada por grupos ou indivíduos que não estão comprometidos com o interesse nacional. O que lhes interessa são, de facto, seus interesses privados, a acumulação primitiva do capital, mesmo que isso vá contra os interesses das grandes maiorias. Obviamente que numa situação desta, isto coloca em causa o nosso património nacional, que é a unidade nacional, e coloca em causa também aquilo que nós temos de mais precioso, que é a unidade do nosso território, porque esses indivíduos até são capazes de entrar em alianças com grupos mafiosos ou criminosos internacionais, simplesmente para enfraquecer o Estado moçambicano e continuarem, portanto, com práticas criminosas em Moçambique. Claramente o que se diz é que quando não se está, ou seja, quando não se é de um determinado partido, praticamente fica vedado o acesso a recursos e a todo tipo de oportunidades que Moçambique aparece. Portanto, para ter acesso a essas oportunidades, é preciso que seja membro de um determinado partido, seja militante de um determinado partido. Não há dúvida que esta percepção é profundamente, digamos, generalizada na sociedade moçambicana. E é uma percepção errada? Não é uma percepção errada, porque nós podemos constatar, nós fizemos um trabalho sobre a economia política dos negócios em Moçambique, e, sobretudo, queríamos ver as ligações empresariais, tendo em conta, portanto, a situação das filiações partidárias. É óbvio que em Moçambique, no que concerne ao mercado, digamos, privado, a ligação com determinados partidos pode ser prejudicial para acesso a um conjunto de recursos que, por exemplo, se houvesse ligação com um determinado partido. O que é que isto quer dizer? Não há dúvidas que não há abertura social do poder em Moçambique. Há graves problemas da abertura social do poder, ou seja, de termos a concepção de que Moçambique é um país que deve se basear no princípio do contrato social. Todo e qualquer moçambicano deve aceder aos lugares de poder, deve aceder aos negócios, deve aceder às posições prestigiantes ou prestigiadas no aparelho do Estado. Todo moçambicano tem que ter isto, porque a partir do momento que nós não fazemos isso, nós voltamos para uma coisa que é muito simples, é que estamos a dizer que Moçambique não é um país consanguíneo. Nós estamos unidos não porque o nosso sangue é o mesmo, não porque nós somos culturalmente homogéneos, não porque nós temos a mesma... Pelo contrário, Moçambique é tão diverso, nós somos tão diferentes do ponto de vista daquilo que é a nossa organização cultural, mas somos tão unidos porque acreditamos que todos nós fazemos parte de Moçambique. Moçambique é uma invenção colonial. Como diz o grande historiador René Pellissier, o território moçambicano é uma invenção colonial. É preciso que nós façamos do território nacional um lugar em que todo e qualquer moçambicano tenha a concepção de que ele é parte integrante disto. E como é que se faz isso? Isso faz-se através de três grandes aspectos. Primeiro, é preciso que aceitemos que o modelo de desenvolvimento, tal como nós estamos a implementar hoje, ele não é capaz de trazer o desenvolvimento para todo mundo. Ele não é capaz, porque é um modelo de desenvolvimento que está fundamentalmente baseado nas grandes multinacionais. E as grandes multinacionais estão muito mais interessadas em capturar as elites nacionais, elites económicas, políticas, intelectuais, estão todas envolvidas nisso. Mas quem fica de fora é o moçambicano comum, é o moçambicano médio, este fica de fora. Portanto, só nessa perspectiva estamos a dizer que este modelo de desenvolvimento cria mais riscos para Moçambique do que solução. O segundo grande problema, o modelo de Estado atual não é consequente com a nossa realidade. Nós não podemos continuar a ter um Estado que é um Estado mínimo que apenas se responsabiliza pelas margens da vida das pessoas. O Estado moçambicano tem que ser um Estado desenvolvimentista e tem que fazer uma coisa. Por exemplo, eu gostei muito da ideia do candidato da Frelimo sobre a questão do Banco de Desenvolvimento. A ideia do Banco de Desenvolvimento não é atual, não foi inventada pelo candidato, digamos, Francisco Chapo, não.
Esta ideia foi criada no âmbito da discussão Daniel que havia... Francisco Chapo. Daniel Francisco Chapo, é verdade? Não é por aí. Então, queria dizer que em 2003 criou-se aquilo que a gente chama de Agenda 2025. E lá dentro da Agenda 2025 aparecia o conceito de Banco de Desenvolvimento. Eu penso que o presidente Daniel Francisco Chapo recuperou, portanto, esta ideia porque ela faz sentido. Mas por que nunca foi implementada? O que significa Banco de Desenvolvimento? Banco de Desenvolvimento significa que todos os setores-chave da economia nacional são financiados através de um banco que funciona como um banco, mas que é um banco que tem uma responsabilidade social. Os bancos comerciais, como nós já vimos, são bancos, até podemos dizer que são bancos coloniais, porque no final de tudo vai ver que grande parte da banca moçambicana ou é portuguesa, ou porque é francesa, porque é americana, ou é sul-africana, mas com capital maioritário americano, portanto, e britânico. Quer dizer, não há uma banca. Qual é o Banco Nacional? O BNI, infelizmente, os seus resultados são mínimos, para não dizer que são resultados que estão aquém das expectativas do que, digamos, do objeto sobre o qual se fundou a criação do BNI. Então, um banco de desenvolvimento é fundamental, porque um banco de desenvolvimento vai financiar a quem? Vai financiar, digamos, a agricultura, vai financiar as micro, pequenas e médias empresas, vai financiar o setor informal, que pode ser integrado no setor formal, para que ele, no fundo, participe efetivamente, tanto do ponto de vista de imposições, falo de impostos, taxas, etc., por aí fora, e estas taxas que vierem desse processo particular, pode ser usado para financiarmos a nossa defesa nacional, financiarmos a nossa saúde e a nossa educação, porque estes setores não podem continuar a ser financiados pelo Banco Mundial. O Banco Mundial não está muito preocupado, por exemplo, que nós introduzamos a educação do patriotismo, portanto, nacional. Para que interessaria o Banco Mundial que nós tivéssemos um programa robusto de ensino ao patriotismo nacional? Qual é que seria o perigo para o Banco Mundial? Porque um moçambicano altamente patriota é um moçambicano que pode rediscutir completamente o papel e o espaço que o Banco Mundial tem que ter em Moçambique, como estamos a ver agora, por exemplo, no Níger, com o general Tiane, estamos a ver com a Assimi Goïta agora no Mali, estamos a ver agora, portanto, o caso com Burkina Faso, com o Traoré. Portanto, já mostra claramente que estes jovens patriotas, eles têm uma concepção diferente do papel que essas organizações têm. Em 60 anos de financiamento do Banco Mundial e do FMI para alguns países africanos, qual foi o resultado? Nenhum. Foi a pobreza, a fome, a miséria, desestabilização, instabilidade crônica, crises económicas e financeiras sucessivas. Portanto, o Banco Mundial e o FMI nunca trouxeram bons resultados em Moçambique. Nós devíamos até fazer aquilo que o presidente Guebuza vinha fazendo, que é, no fundo, de reduzir, de apertar o espaço de atuação dessas instituições. O presidente Guebuza, é preciso entender que na linha era samoriano no que concerne a sua convicção do que tem que ser Moçambique. Mas era diferente de Samora porque ela acreditava numa economia de mercado onde os moçambicanos pudessem se enriquecer. É provável que tenha havido, esse é o terceiro aspecto que é importante, é preciso que haja moçambicanos enriquecidos. Eu às vezes me pergunto, quem é que controla a economia nacional? São pessoas de que países? Alguns até definem-se como moçambicanos, mas qualquer que seja grande parte do capital deles, eles enviam para Dubai, Paquistão, Índia, Portugal, etc. por aí fora. Qual é o compromisso dessas pessoas com Moçambique? É só ver o caso de Nampula, não é? A economia está toda capturada por setores que estão externos a Moçambique. Maputo, a capital de Moçambique, também não deixa de ser o caso. O presidente Guebuza, quando chamou a atenção que é necessário que os moçambicanos se enriqueçam, o presidente Guebuza tinha muito mais informação do que eu, certamente ele sabia do que estava a dizer, porque talvez tenha descoberto aquilo que provavelmente Idi Amin fez de forma agressiva quando expulsou parte da sua população, mas porque tinha constatado um problema nisso. Portanto, um problema que se manifestava no caso do Uganda, não se misturavam com os ugandeses nacionais, viviam, portanto, em pequenas copas, completamente desarticulados com a dinâmica nacional, completamente virados para os países onde aparentemente dizem são originários e, portanto, tudo isto, em momento particular, começa a criar problema. Vou dizer uma coisa, Decano, mas se for a França, vai constatar que quando os investimentos
estrangeiros começam a atingir proporções que o Estado francês começa a constatar que começa a ser perigo para a segurança nacional, rapidamente se para. É por isso que a China hoje está com problemas no contexto europeu, porque a China penetrou tanto a economia ocidental e hoje querem voltar a tirar. Exatamente por quê? Porque a economia fundamental tem que estar nas mãos dos moçambicanos. E moçambicanos patriotas e comprometidos com a pátria. Voltando para o capítulo do que não devia ter acontecido em Moçambique, qual é a segunda coisa? Debruçou sobre a primeira coisa, portanto, o que não devia ter acontecido. A segunda coisa, dizia que há duas coisas que não devia ter acontecido nestes 50 anos de independência. Exatamente. A segunda coisa que nunca devia ter acontecido, portanto, em Moçambique, é de termos aceito colocar toda a nossa economia sobre subvenção das organizações internacionais. Isto criou dois problemas estruturais. Nunca devíamos ter aceito isso. Nós devíamos, em 1987, 90, ter negociado para uma transição económica, mas uma transição económica onde os grandes setores da economia nacional estivessem sob o controle do Estado. Vou dar um exemplo. Quando em Moçambique hoje, 2023, 2022, discute-se a privatização, por exemplo, dos Correios de Moçambique, eu me pergunto onde é que nós estamos a ir, porque privatizar os Correios de Moçambique é privatizar parte da segurança. Vou dar um exemplo. Imaginemos que estamos numa situação de guerra. Como é que fazes chegar as informações para as diferentes frentes, diferentes moçambicanos, informação que tem que ser controlada e tem que ser precisa? Com que meios vai fazer? Vai ser, não sei se é uma empresa privada de transporte de correios, vai ser essa empresa que vai transportar isso? Não. Qual é o país que conhece no mundo que privatizou os seus correios? Mesmo a Grã-Bretanha, que é radical no que concerne a questões de privatizações, não privatizou, portanto, os seus correios. A África do Sul idem, a China idem, a França tem o La Poste, os Estados Unidos da América têm sistemas internos, mas que não são privados, mas também que estão sob o controle do Estado no setor-chave. Portanto, tudo isto para dizer que nós não podemos brincar com questões muito sérias. Dois, mesmo que a gente diga, por exemplo, que os portos e caminhos de ferro de Moçambique, o Estado moçambicano participa, mas o privado, sobretudo o exterior a Moçambique, deveria, portanto, participar em números muito pequeninos. O Porto da Beira, está lá a Cornelder. Cornelder não é uma empresa moçambicana, pelo que eu saiba. Portanto, em princípio, o Porto da Beira devia ser um asset do Estado moçambicano. Participam os privados, mas com percentagens muito reduzidas. Ou participam privados moçambicanos, onde podiam participar em empresas internacionais, mas sob tutela dos moçambicanos. Quer dizer, a nossa economia não podia estar como ela está, porque os setores-chave da nossa economia estão entregues ao estrangeiro, estão entregues às grandes multinacionais, estão entregues aos interesses que não são interesses moçambicanos, e isto, na verdade, reduz uma segunda coisa do primeiro grande problema que traz, que é o problema da nossa incapacidade de financiarmos o setor-chave. Por exemplo, como é que acha que vai comprar um drone que custa 1 milhão se a sua empresa, por exemplo, Caminhos de Ferro, por exemplo, e o Porto de Caminhos de Ferro está sobre mãos que são externas a si? Olha, a França pode dizer tudo, mas Total é a empresa francesa. Air France é a empresa francesa. E nós, o que é que nós temos? A última década deste período que está aqui em análise, os 50 anos da independência nacional, fica marcado, portanto, este período pelo recrudescimento e aumento significativo dos níveis de pobreza em Moçambique, o que muitos não esperavam depois das conquistas que o país foi conseguindo nos períodos anteriores. O que é que terá falhado nesta última década dos 50 anos? Nesta última década dos 50 anos, talvez um pouquinho antes também, a primeira grande coisa, digo isto com muita tristeza, houve de facto a ausência de uma visão nacional de desenvolvimento. Houve a ausência nacional de desenvolvimento na perspectiva de que não se pensou quais são os dispositivos, os modelos que seriam coerentes e mais adaptados para responder ao problema da pobreza, que é uma pobreza crónica. Quer dizer que o país foi e tem sido gerido na base incremental, ou seja, as soluções vão aparecendo em função daquilo que são os problemas que se entende que devem ser resolvidos naquele momento exato. Portanto, não há um fio condutor. E esta questão não é necessariamente produto da ausência de ideias em Moçambique, como nós tivemos nos anos passados,
Por exemplo, tivemos a Revolução Verde em Moçambique, tivemos os 7 milhões, tivemos um Plano Nacional de Infraestruturas. Portanto, houve também a afirmação muito clara do patriotismo nacional, houve a recuperação profunda da memória e da narrativa nacional através dos grandes festivais à volta das grandes figuras nacionais. Enfim, eu não vi, portanto, nos últimos tempos. Quero dizer que houve um problema, portanto, aqui que talvez é preciso que se discuta com profundidade o que é que explica essa situação. O outro grande problema que nós devemos reconhecer, apesar dos problemas estruturais, como por exemplo, esta saída dos parceiros ditos de cooperação, as múltiplas crises económicas e financeiras e os problemas dos fenómenos, portanto, naturais extremos, mas também é preciso reconhecer que em Moçambique posso perguntar se houve uma política nacional de emprego que fosse consistente para retirar os moçambicanos do desemprego. Preciso recordar que o desemprego afeta sobretudo os jovens, afeta tanto no nível material, até começou a afetar questões que não eram problema moçambicano, como por exemplo, um jovem moçambicano hoje para casar-se já começa a ser problema. Para ter uma namorada começa a ser um problema. Por quê? Porque tudo isto implica também ter um pouco de dignidade financeira. Levamos o jovem até aí. E quando se chega a estes níveis, estamos a dizer que, na verdade, e em simultâneo, privilégios excessivos no aparelho do Estado que são completamente incompreensíveis. Não é compreensível para o moçambicano. Os altos níveis de corrupção e de descompromisso com a pátria também profundamente graves. É preciso dizer, um agente do Estado ou membro do governo que comete ato de corrupção não é apenas um corrupto, é um antipatriota, é um antinação, é um percevejo dentro de Moçambique. Portanto, é uma escumalha para Moçambique. Então, já ultrapassa o mero âmbito administrativo e penal. Entra-se para as questões de ordem axiológica e moral sobre Moçambique. É um indivíduo que é completamente contrário aos interesses fundamentais. O outro aspecto que explica a questão das desigualdades e do aumento da pobreza, é óbvio que é preciso dizer que durante muito tempo nós estivemos muito concentrados, como diz o Casaro Duflo, que são dois grandes economistas por prémios Nobel, quando escrevem o seu livro Repensar a Pobreza, introduz o conceito da multiplicidade de fatores de pobreza. É óbvio que um dos fatores determinantes em Moçambique é que a economia moçambicana é improdutiva. É improdutiva por quê? Porque, por um lado, nós não temos um empresariado nacional, o que nós temos são lobistas, fundamentalmente, não há empresariado. Se eu perguntar ao decano Malhado, por exemplo, qual é, excepcionando alguns casos muito raros, qual é o indivíduo que hoje diz que aparece em público como um grande empresário, que tem de facto uma fábrica, que tem de facto uma empresa, por exemplo, produtora do que quer que seja em Moçambique? Vai ver que não, mas vai encontrar que tem escritores extremamente luxuosos onde faz o jogo do lobby. Então, para dizer que também esta economia é improdutiva. E, de facto, até o Presidente da República reconheceu que há problemas estruturais neste aspecto. Moçambique, quando proclama a sua independência, começou por ser dirigido pelo presidente Samora Machel, que, entretanto, perde a vida na tragédia de Mbuzini. Sim. Seguiram-se os presidentes Joaquim Chissano, Armando Guebuza e Filipe Nyusi, todos do mesmo partido. Sentiu-se a continuidade, portanto, sobretudo, entre o mandato do presidente Chissano, os mandatos do presidente Chissano e os mandatos do presidente Nyusi, tomando em conta que é o mesmo partido que continua a dirigir o partido, portanto, o país. Sentiu-se a continuidade nas ações em prol de Moçambique ou em algum momento terá sido sentida alguma descontinuidade? E com isso o país ficou a perder? Eu penso que um dos únicos aspectos que eu constato que foi, portanto, em que houve continuidade é a questão da luta pela paz. Nesse aspecto, eu acho que o presidente Nyusi fez um grande trabalho. Penso que se inspirou até da estratégia diplomática do presidente Chissano para tentar pacificar, portanto, o país. Nesse aspecto não há dúvidas. Mas também o presidente Chissano, do ponto de vista económico, como bem sabe,
a sua contribuição para Moçambique é mínima, quer dizer, a sua contribuição foi mais para a pacificação do país, foi mais para a consolidação digamos, da reconciliação nacional, da aproximação entre os moçambicanos, da criação da recuperação do tecido ético e moral moçambicano. Portanto, retirar Moçambique da situação de guerra. Portanto, este foi a grande missão do presidente Chissano. O presidente Chissano não teve tempo a pensar nas questões económicas. O único presidente que pensou nas questões económicas de forma estruturada, séria, consistente, depois da nossa Primeira República, foi o presidente Guebuza. Foi ele que pensou as questões económicas. Agora, se nós compararmos os três, é óbvio que eu sinto que alguns aspectos centrais não foram continuados. Por exemplo, não senti o mesmo vigor na afirmação de Moçambique na relação com os parceiros de cooperação. Nós submetemos nos últimos 10 anos. Eu não senti, portanto, esta afirmação. Senti que os parceiros de cooperação tiveram muita presença cá em Moçambique, determinaram alguns aspectos aqui em Moçambique, tornaram-se até mais arrogantes em Moçambique, o que, na verdade, também prejudicou um pouco a nossa imagem no exterior. Mas, ao mesmo tempo, é preciso dizer que, neste mesmo período, Moçambique, até em relação aos seus vizinhos, as suas escolhas em termos de opções de cooperação que estão a criar clivagem na região. Não é? Estão a criar clivagem. Eu sei que por trás da diplomacia sul-africana, angolana e até tanzaniana, entende-se que Moçambique tomou algumas posições que, na verdade, entram em contramão com aquilo que podia ser a posição concertada com os parceiros imediatos, que são os parceiros da região. Então, isto quer dizer que entre aquilo que é a pujança que Moçambique tinha já no tempo de Guebuza e a flacidez com que nós tivemos nos últimos tempos, eu penso que nós deveríamos repensar profundamente como é que nós reposicionamos Moçambique. Deixa-me dizer também uma outra coisa que me parece fundamental. Esta questão de Moçambique, nós até poderíamos ter uma tendência de acusar o presidente Chissano, o presidente Guebuza, o presidente Newsom. Mas se for entrar muito bem a fundo, numa análise mais sistemática do processo, esses presidentes, em momentos particulares, perdem o controle da sua própria máquina, porque a máquina moçambicana, tal como ela está, é uma máquina que está infiltrada por corruptos, está infiltrada por antipatriotas, antinacionalistas, lobistas e até criminosos, porque todo crime é um crime de lesa pátria, criminosos que estão na parede do Estado, que tudo fazem para enfraquecer a capacidade de atuação de quem vem com boa vontade. Deixa-me dizer uma coisa, muita gente tem uma impressão de que o presidente Newsom é uma pessoa sem grande capacidade intelectual, mas deixa-me dizer que é um erro, porque não tem uma capacidade retórica, sim, não tem domínio dos instrumentos de eloquência, é facto, mas não é estúpido. Só que o grande problema, os interesses e as malhas do país são tão grandes que às vezes paralisam até sobre aspectos que ele poderia ter vontade de combater. Então, quer dizer, qual é o problema de Moçambique hoje? É que Moçambique, nos últimos 30 anos, produziu muitos corruptos que só se infiltram, portanto, no Estado, se infiltram, portanto, nos diferentes aparelhos do Estado moçambicano para tirar os benefícios próprios. Eventualmente, a infiltração começa mesmo no próprio partido dirigente. Não há dúvidas, quer dizer, até bem sabe que isto é reconhecido publicamente pelos altos dirigentes do partido. Isto é do conhecimento público que há interesses contrários aos prolongamentos do Partido Frelimo por pessoas que não têm nada a ver com o Partido Frelimo. Isto foi reconhecido em sede das diferentes seções do partido. O próprio Presidente da República já veio, portanto, a público chamar a atenção da necessidade da moralização do partido. Moralização quer dizer que há imoralidade dentro do partido. Isto é reconhecido. E eu digo, o grande risco, o livro do Sérgio Vieira, participei por este testemunho, ele diz uma coisa interessante, que o grande risco para Moçambique é, no fundo, que um dia o Partido Frelimo seja completamente capturado
por gente que não tem nenhum compromisso com Moçambique, menos ainda com aquilo que é a imagem e a dignidade do partido. Já não temos muito tempo. 50 anos depois da independência nacional, considera que o sonho dos libertadores finalmente foi realizado? 50 anos depois, portanto, da proclamação da independência de Moçambique, é óbvio que Moçambique está aquém ou longe daquilo que foram as aspirações dos pais fundadores de Moçambique. E quando digo pais fundadores, estou a referir-me ao presidente Mondlane, ao presidente Samora, e podemos integrar até na mesma continuidade os libertadores do país, que muitos deles ainda vivos hoje. Creio que eles próprios, em parte, estão decepcionados com a situação em que o país se encontra, porque se há aspectos positivos em Moçambique, há aspectos negativos. Deixa-me dizer um aspecto positivo que eu gosto de citar. Por exemplo, na questão da educação, nós temos uma crítica muito severa em relação à qualidade da educação. É facto que a nossa educação está com péssima qualidade, não há dúvidas sobre isso, mas também houve muitos esforços que foram feitos neste país. O ensino superior em Moçambique, público, é quase gratuito. É um verdadeiro elemento de unidade nacional, é quase gratuito, porque se nós compararmos as políticas públicas de ensino superior ao nível da região, são poucos os países, por exemplo, em que num ano, por exemplo, na Universidade de Mondlane, um estudante não bolseiro não vai pagar mais do que 15 mil meticais no ano. Pagar aquelas propinas, pagar, portanto, a inscrição e pagar, portanto, as disciplinas. Está muito aquém do custo real da educação. Portanto, fez-se isso. Este aspecto é profundamente positivo. O segundo aspecto que é fundamental, nós temos um Sistema Nacional de Saúde que tem muitos problemas, mas mesmo com isso, Moçambique ainda continua, digamos, um exemplo talvez a seguir no que concerne à gratuidade dos serviços de saúde. É óbvio que tem vários problemas no interior, mas deixa eu dizer uma coisa, que em 1987, 89 sobretudo, o Banco Mundial e o FMI queriam destruir o Sistema Nacional de Saúde. Já não queriam um Sistema Nacional de Saúde, queriam criar um sistema próximo ao americano, em que não há sistema nacional, mas há um sistema dominado predominantemente pelo privado. O presidente Chissano, e sobretudo no 5º Congresso, em 89, recusaram-se completamente a seguir esta via e mantiveram o Sistema Nacional de Saúde. Isto é um ganho. Isto não é um ganho do presidente Chissano, isto é um ganho de Moçambique. É óbvio que é preciso acrescentar alguns aspectos negativos. Já não faz sentido que em 2024, passados 50 anos de independência, os moçambicanos ainda continuem a viver em palhotas em Moçambique. Quer dizer que os índices de pobreza em Moçambique são tão dramáticos, são tão horripilantes, que assustariam a qualquer indivíduo que lutou pela libertação do país. Recorde-se que a libertação do país era também a libertação da terra. Podemos questionar a quem está a servir de facto a terra e os recursos que estão por trás dessa terra. Temos desigualdades regionais que são extremamente duras e que criam, inclusive, interpretações étnicas ou tribais sobre a forma como é que os recursos em Moçambique estão a ser distribuídos ou com quem é que estão a ser distribuídos, o que é um risco muito grande para Moçambique. Portanto, este é outro problema. E temos um outro problema que é a questão da partilha de poder. Nós temos que ter a capacidade de compreender que, se continuarmos a insistir no fechamento da possibilidade da partilha de poder, obviamente que vamos criar mais problemas do que soluções. Por quê? A partilha de poder implica o afastamento da Frelimo tanto da governação? Não, pelo contrário. Por via administrativa ou por via eleitoral? Não se trata em nenhuma circunstância do afastamento do partido Frelimo. Quer dizer, eu não estou na tese de que é preciso afastar o partido Frelimo para que o país volte a ser melhor ou afastar a Frelimo para que haja partilha de poder. Não estou nessa base. Nós temos a África do Sul, por exemplo, tem o ANC, está lá desde 1994. Quer dizer, o ANC é o partido dominante na África do Sul. E hoje já com o governo da unidade. Tem o governo da unidade. Os governos, ao longo dos anos, foi metendo governos que vinham do centro-direita, centro-esquerdas, pequenos partidos. Quer dizer, partilha de poder é isto. Não significa saída de um partido. Significa partilha de poder. 2. É preciso também que nós saiamos do paradigma de que para aceder a uma posição
no governo ou no aparelho do Estado deve ser de forma radical membro de um partido específico. É necessário que qualquer que seja moçambicano tenha a prerrogativa, havendo condições e capacidades e competências, aceda, portanto, a estes lugares. E o outro aspecto que queria citar como problemático em Moçambique, que é profundamente importante, nós temos que sair do modelo, digamos, da acumulação primitiva do capital, em que uma parte importante das elites moçambicanas económicas, políticas, dão a impressão para o público em geral de que elas estão muito mais comprometidas apenas na acumulação da riqueza individual e, por consequência, dos grupos que estão mais próximos deles. Portanto, essa percepção é tão negativa, sobretudo num país que é estruturalmente pobre. E também nós devemos ser da mão estendida. 50 anos depois, não faz sentido que Moçambique continue a humilhar-se diante de organizações como o FMI, o Banco Mundial, a União Europeia. Não faz sentido, nós não podemos. Eu ouvi uma vez uma dessas chancelarias a dizer que vai oferecer a Moçambique 50 milhões de dólares. Isto nós temos que recusar completamente. 50 milhões de dólares, 50 anos depois de Moçambique estar independente, a dignidade de Moçambique é muito grande, é um país belíssimo, extraordinário, com um grande potencial no seu interior, com jovens e homens velhos com grandes capacidades para poderem levar esse país. Não faz sentido que ainda continuemos a comportarmos-nos nesses termos. Penso que estes são os problemas que eu julgo, reiterando que a história de Moçambique é também uma história de sucesso, não apenas história de fracassos. Passado, presente e futuro de Moçambique, 50 anos depois da proclamação da independência nacional, hoje, na visão do cientista político Régio Conrado. Nós voltamos proximamente com mais uma proposta. Fica aqui renovado o nosso muito obrigado pela preferência e fique bem.